Imagine um mundo onde o petróleo, o pilar do século XX, perde seu trono como rei da economia global. Agora pense na Arábia Saudita, um país que construiu toda a sua influência, riqueza e poder em torno desse recurso. O que acontece quando essa fonte de força começa a secar? Não por falta de reservas, mas pela mudança global rumo a um futuro mais verde? É exatamente esse cenário desafiador que o reino enfrenta hoje, e o que está fazendo para se adaptar pode moldar não apenas seu destino, mas o equilíbrio de poder no planeta. A Visão 2030 da Arábia Saudita não é apenas um plano, é uma declaração audaciosa de reinvenção. De megaprojetos futurísticos a investimentos bilionários em esportes e tecnologia, o reino está apostando todas as suas fichas em um novo modelo econômico. Mas será que um país tão profundamente enraizado no petróleo conseguirá mudar seu DNA econômico a tempo? E o que essa transição significa para as tensões geopolíticas, para os mercados globais e, talvez, para a sua vida? Acompanhe agora e descubra como a Arábia Saudita está tentando reescrever as regras do jogo. Entenda por que essa história é mais do que uma questão local. É uma peça-chave no quebra-cabeça geopolítico global que afeta governos, mercados e o futuro da energia no mundo. A busca por fontes de energia mais limpas está mudando as regras do jogo no cenário global. A Agência Internacional de Energia prevê que a demanda por petróleo pode atingir seu pico em 2028, marcando um ponto de virada na história energética moderna. Esse movimento é impulsionado por compromissos ambiciosos, como a meta da União Europeia de eliminar novos carros a combustão até 2035. E o avanço tecnológico liderado por gigantes como Japão e Estados Unidos. Imagine um futuro onde a matriz energética mundial seja dominada por renováveis, reduzindo a importância de um recurso que há décadas simboliza poder e hegemonia. Na prática, o impacto dessas mudanças é profundo. Países como China estão despejando bilhões em infraestrutura de energia renovável, enquanto a indústria de veículos elétricos avança a passos largos. A Tesla, por exemplo, já não é apenas uma promessa, mas parte de um movimento que remodela o setor automotivo. Porém, a transição não será simples. O petróleo ainda é vital para produtos como plásticos e fertilizantes, lembrando-nos de que, mesmo em queda, ele continuará relevante por algum tempo. A transformação energética global está forçando nações tradicionalmente dependentes do petróleo a repensarem suas estratégias econômicas e políticas. Entre os países mais impactados por essa mudança está a Arábia Saudita, que há décadas construiu sua riqueza e influência sobre vastas reservas de petróleo. Enquanto o mundo acelera rumo a uma economia de baixo carbono, o reino enfrenta um desafio existencial. Como equilibrar sua dependência histórica do petróleo com a necessidade urgente de diversificar sua economia? A Arábia Saudita ocupa um papel singular no tabuleiro energético global, com cerca de 20% das reservas comprovadas de petróleo. Seu campo Ghawar, o maior onshore do mundo, é um exemplo do acesso privilegiado a recursos que garantem custos baixos de extração. Essa vantagem estratégica permitiu à Saudi Aramco, a gigante estatal, lucrar impressionantes 161 bilhões diários em 2022, consolidando sua posição como um dos pilares da economia saudita. No entanto, as pressões globais para reduzir o uso de combustíveis fósseis colocam em xeque o futuro dessa dependência. Apesar das cifras impressionantes, a dependência excessiva do rendimento do petróleo cria uma vulnerabilidade econômica significativa. Quase 75% da receita governamental saudita vem desse recurso. Crises como a queda dos preços em 2014 evidenciaram os perigos dessa dependência, forçando Riad a buscar alternativas. A questão é como equilibrar um recurso tão lucrativo enquanto o mundo demanda novas soluções sustentáveis. A Arábia Saudita, com sua economia enraizada no petróleo, não poderia ignorar os sinais de um mundo em transformação. A volatilidade dos preços e a pressão internacional por sustentabilidade forçaram o reino a reavaliar suas prioridades.
Era claro que, para manter sua relevância econômica e geopolítica, seria preciso mais do que ajustes pontuais. Seria necessária uma visão arrojada e de longo prazo. Foi assim que nasceu o ambicioso Plano Visão 2030, projetado para reformular o futuro do país. O Plano Visão 2030 é a resposta ousada da Arábia Saudita para enfrentar um futuro onde o petróleo deixa de ser o principal motor da economia global. Lançado por Mohammed bin Salman, o projeto busca transformar profundamente a estrutura econômica e social do país. Entre as metas centrais estão o desenvolvimento de energias renováveis, como solar e eólica, e iniciativas de captura de carbono, posicionando o reino como um ator relevante no mercado de sustentabilidade. Não é apenas sobre sobreviver à transição energética, mas liderar o processo, redefinindo o papel saudita no cenário internacional. Além disso, o plano aposta em setores promissores como tecnologia, turismo e finanças para diversificar as fontes de receita. Projetos ambiciosos como NEOM, uma cidade futurística de 170 km que promete ser um marco de inovação, e o Qiddiya, um complexo de entretenimento de escala global, ilustram a visão do governo. A construção do Jeddah Tower, prevista como a mais alta do mundo, também simboliza a determinação de projetar uma nova imagem para o país. Essas iniciativas não só atraem investimentos estrangeiros, mas também tentam alterar a percepção global sobre a Arábia Saudita. Porém, a implementação dessa visão exige um equilíbrio delicado entre tradição e inovação. Enquanto o plano propõe uma modernização sem precedentes, ele desafia estruturas sociais profundamente arraigadas e depende de um cenário econômico global favorável. O sucesso de Visão 2030 não está apenas no papel ou nos projetos de infraestrutura, mas em como o país conseguirá efetivamente diversificar sua economia e engajar sua população nesse processo. E para isso, o Fundo de Investimento Público, PIF, surge como a ferramenta financeira essencial para transformar essa visão em realidade. Com ativos superiores a 700 bilhões de dólares, o Fundo de Investimento Público, PIF, é a espinha dorsal do Plano Visão 2030. Ele não apenas financia projetos futurísticos como NEOM e Qiddiya, mas também investe globalmente em empresas icônicas como Uber e Nintendo. Essa estratégia cria uma ponte entre os lucros do petróleo e um futuro mais diversificado, posicionando o PIF como um pilar estratégico para reduzir a dependência do país de recursos naturais. Localmente, o PIF busca dinamizar a economia, fomentando setores como infraestrutura, habitação e tecnologia, além de gerar empregos que antes dependiam exclusivamente do setor público. Por exemplo, os grandes projetos urbanísticos não apenas atraem investimentos estrangeiros, mas também oferecem novas oportunidades para uma população jovem e ansiosa por crescimento. Essa abordagem tem como objetivo criar um ciclo sustentável de riqueza, onde os ganhos do petróleo são convertidos em iniciativas. No entanto, administrar um fundo dessa magnitude não é isento de desafios. Alocar recursos em projetos de longo prazo exige uma visão estratégica sólida, especialmente em um contexto global volátil. Além disso, o PIF precisa equilibrar sua ambição com a necessidade de resultados tangíveis, que mostrem à população saudita que a diversificação está de fato acontecendo. Como o reino usará o PIF para solidificar sua posição no cenário internacional e garantir um futuro econômico estável, é uma questão que ainda paira sobre o horizonte. Enquanto o Fundo de Investimento Público impulsiona projetos grandiosos como NEOM e fortalece setores estratégicos, ele também mira áreas que vão além da economia tradicional. Esportes e entretenimento, antes marginalizados na estratégia nacional, se tornaram um novo foco de expansão e influência. Esse movimento vai além da simples geração de renda. Ele visa construir uma nova narrativa para a Arábia Saudita, refletindo um país mais aberto e integrado ao cenário global. É fato que a Arábia Saudita está usando o esporte e o entretenimento como ferramentas estratégicas para reposicionar sua imagem no cenário global. Com investimentos bilionários, o reino adquiriu clubes renomados, como o Newcastle United, e trouxe estrelas do calibre de Cristiano Ronaldo para jogar em sua Liga Nacional. Além disso,
está se tornando um hub para eventos esportivos internacionais, com a organização de competições como a Copa do Mundo de 2034 e os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. Esses movimentos não são apenas simbólicos, eles refletem uma tentativa deliberada de diversificar a economia e atrair turistas. No setor de entretenimento, o governo saudita está apostando em grandes projetos como a construção de complexos culturais e temáticos. O Qiddiya, por exemplo, visa se tornar um dos maiores parques de entretenimento do mundo, rivalizando com destinos como Orlando e Dubai. Esses investimentos não só impulsionam a infraestrutura local, mas também buscam alterar a narrativa global sobre a Arábia Saudita, muitas vezes associada a questões de direitos humanos e conservadorismo. A ideia é mostrar uma face mais moderna e progressista do país. Porém, essa estratégia não está livre de críticas. Muitos observadores apontam que esses investimentos podem ser parte de um esforço de sports washing, uma tentativa de usar o esporte para melhorar a reputação do país internacionalmente. Ainda assim, não há como negar que essas iniciativas colocam a Arábia Saudita em uma posição central nas indústrias globais de entretenimento e esportes. A questão que surge é como essas ações serão recebidas pela comunidade internacional e pela própria população saudita. As transformações que a Arábia Saudita está liderando sob o Plano Visão 2030 são um exemplo de como um país pode tentar reescrever seu futuro em meio a mudanças globais profundas. Ao desafiar décadas de dependência do petróleo, o reino busca criar uma economia diversificada que reflita as demandas de um novo século. Mas será que essas iniciativas são sustentáveis? E qual será o impacto delas no equilíbrio global de poder? Estamos vendo o nascimento de um novo modelo econômico ou apenas uma tentativa de modernização que pode não alcançar seus objetivos? Queremos saber o que você pensa. Será que a Arábia Saudita conseguirá se destacar como uma potência renovada no cenário global? Os megaprojetos como NEOM serão suficientes para atrair o interesse internacional e mudar a imagem do país? Deixe sua opinião nos comentários. E antes de sair, aproveite para se inscrever no Nexus Capital, deixar seu like e conferir o próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. Brasil, por que não somos uma superpotência? A resposta para essa pergunta pode ser mais reveladora do que você imagina. Só você clicar no vídeo e vou te esperando lá.